para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Para poder mostrar a vocês que o mais interessante de tudo isso que está ocorrendo aqui chama-se público, o respeitável público. Seja bem-vindo. E agora a palavra está com você. A palavra e o controlador também da apresentação de slides. Maravilha. Conhecimento sem comunicação é como um veículo sem rodas. Não leva você a lugar nenhum. O nosso bate-papo vai estar justamente amparado não apenas no que você conhece, mas o importante é como você vai transmitir esse seu conhecimento para que você possa avançar na sua carreira de trabalho. Então, por isso que eu estou aqui com essas duas potências, o Igor,
o Arthur, para que a gente possa bater esse papo falando justamente sobre o poder da comunicação. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Fique muito à vontade, Pode professor. continuar. Tá aí Maravilha. a apresentação de slides. Então, vamos lá, vamos o comando prosseguir é seu. aqui. A gente está no comando agora, e aí já feito essas apresentações. Gente, eu já comecei aqui conversando com vocês com uma punchline. O que é isso? É uma frase de impacto. E isso é muito utilizado nas palestras, em comédias, para poder fechar. Eu poderia dizer que uma punchline é uma frase de impacto. Então, no primeiro momento que você vai iniciar uma apresentação, por exemplo, em uma palestra de 50 minutos, você pode muito bem utilizar essa punchline, que é uma frase de impacto. Porque isso já ativa alguns gatilhos e faz parte da comunicação. Então, já deixo aí uma dica logo nesse início do nosso bate-papo. Estuda mais sobre punchline, essa frase de impacto. Ao invés de começar a apresentação naquele olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não me conhece, meu nome é... Não, já começa com uma frase de impacto, já começa chegando para ativar alguns gatilhos mentais, e aí você vai chamar a atenção e depois você vai cumprimentar o seu público. Estou dando já uma dica aí de palestras. Mas vamos lá, falamos sobre comunicação. Bem, eu quero que o diretor aí coloque na tela mais cheia, para que você possa ver aí a apresentação. Esse livro é muito conhecido, chamado Poder da Presença, da grande consultora e psicóloga Amy Cuddy, e ela diz o seguinte, em uma das frases impactantes, o poder da presença. Ela explica o seguinte, antes de conhecer alguém, nós respondemos mentalmente a duas perguntas. Duas perguntas. Corta aqui para mim. Primeira pergunta, eu posso confiar nesta pessoa? E a segunda pergunta, eu posso respeitar essa pessoa? Quando perguntando isso, é justamente sobre o seu poder da comunicação. O poder da presença é... Eu quero já adiantar para você o seguinte. Quando a gente fala sobre comunicação, Igor e Arthur, nós não falamos apenas sobre o conhecimento, mas existe uma congruência que você tem que pensar logo agora, aluna e aluno que está aí nos acompanhando. A comunicação, esse poder da comunicação tem que ser pensado em 3 aspectos de grande importância. O teu conhecimento, que é a base de tudo, a tua voz e a tua expressão não verbal, ou seja, a expressão corporal. Então, esse poder de presença que a Amy Cuddy, a psicóloga de Harvard, fala, é justamente quando você chega nesses primeiros segundos da sua apresentação, para poder participar de uma entrevista de trabalho. Então, todo o teu corpo tem que estar combinando com a tua fala, ou seja, comunicação, deve existir uma congruência entre linguagem verbal e não verbal. Quando você pensar nessa sincronia, você está aumentando o seu poder de presença. Isso é muito importante para que a gente possa começar o nosso bate-papo de forma assim, bem forte. Pensa aí nesse poder de presença. Então, quando eu falo de poder de presença, é a tua postura, a tua expressão facial, a tua gesticulação. Será que o teu corpo está combinando, está tendo congruência com o que você está falando? Ou você começa a sua apresentação falando assim, olá, meu nome é Robson do Monte, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Onde é que está essa alegria, né, Igor? Uhum. Onde é que está essa alegria? Então, pensa, poder de presença é todo o seu corpo estando em congruência com a linguagem verbal e não verbal, e, lógico, também com o poder da voz. Se você já tem alguma pergunta, já vai anotando aí, porque o Igor e toda a parte da estrutura aqui está acompanhando bem, tá bom? Mas eu quero jogar aqui já nesse início, para não ficar só essa conversa com a câmera, eu quero já jogar aqui para os meus amigos participantes também, Arthur, Igor. Logo nesse primeiro momento, Arthur, Igor, vocês têm alguma pergunta para que a gente possa fortalecer também essa conversa aqui com o público? Eu vivi isso essa semana. Maravilha. Cheguei no trabalho esses dias e estava chovendo bastante aqui em Recife. E uma das coisas que a gente precisa fazer é se agasalhar de uma forma que seja condizente com o frio da gente aqui em Recife, né? Porque não é lá tão frio, mas é frio, incomoda, né? Torna desconfortável, né? A presença num ambiente quando você não está na temperatura correta. E aí eu peguei uma peça de roupa, um colete que eu tinha lá, que era uma peça casual, né? De tecido de nylon e tal, que aquecia, mantinha confortável. E quando eu cheguei no trabalho, eu bati uma foto e mandei para minha namorada.
tô aqui, eu mandei alguma coisa falando do frio e alguma coisa assim, e ela viu. Rapaz, e esse colete aí? Parece de criança. Ah, Ela falou isso na muito hora. Tu, bom. viu, tu lembra que eu Eu cheguei vi, com o eu lembro, eu colete? lembro. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, eu acho que não tá legal isso aqui não. Na hora, depois eu vou tirar agora. Eu lembrei que eu tava com blazer Certo, lá no carro. certo. Então eu peguei, saí, voltei no intervalo, deixei o colete, peguei o blazer e voltei. Na hora que eu voltei, que eu passei, o pessoal que tava junto de mim comentou, rapaz, tá bonito de blazer. Então assim, eu passei invisível quando eu vim Sim, com o sim. colete e quando eu botei o blazer, a reação foi Maravilha. instantânea. Excelente a tua colaboração, por quê? Porque nós estamos falando sobre o poder da presença. E o poder da presença é pensar também nos acessórios, na vestimenta, o que você vai colocar para aquele dia D. Uma entrevista de trabalho, uma entrevista de emprego, por exemplo. Você já pesquisou qual é a cor predominante daquela empresa? Você já foi buscar algumas informações de como os colaboradores daquela empresa se vestem no dia a dia? Existe um fardamento, existe uma roupa específica. Então, essa coisa de combinar também com os acessórios e a vestimenta que você está usando vai realmente aumentar o teu ponto, vai agregar pontos positivos na tua apresentação. Então, muito bom aí a colaboração do Arthur. Igor? É isso aí, eu tenho até uma experiência que eu passei no início da minha trajetória profissional. Eu ainda era segundo período de administração e eu fui fazer um teste para uma empresa de mecânica, auxiliar mecânico para jovem aprendiz. E eu fui de roupa, camisa social, calça sarja. E eu chegando lá, né, o entrevistador olhou meu currículo e, bom, seu currículo é muito bom, porém você não tem perfil para essa vaga. Olha como você está vestido. Uhum. De camisa social e os outros candidatos não estavam no padrão que eu estava. Então, o seu nível não é para essa vaga. Entendi. Mesmo sendo de jovem aprendiz, mas não é para você. Então, Entendo. não fique mal por conta disso, mas seu perfil não cabe para essa vaga que nós estamos disponibilizando no momento. Eu, poxa, tá certo. Aí eu cheguei em casa, eu fui reprovado por conta da minha vestimenta social, que eu fui bem apresentado para a Justamente. vaga. É isso aí. Então, o mais se tornou menos, né? Como assim, Robson? No seu curso de oratória, o que é que eu vou aprender? Você vai aprender a controlar o medo de falar em público, com as ferramentas da oratória, do poder da comunicação, entendendo sobre a linguagem verbal, não verbal, o potencial da sua voz. O que é que vai acontecer? Você vai controlar o medo de falar em público. Ou seja, o medo sempre vai existir, mas você não vai deixar transparecer esse medo, por exemplo, na sua expressão facial. Você sabe que nesses primeiros minutos a borboletinha está voando no estômago, mas você não vai deixar transparecer na sua expressão facial. Você não vai entrar com aquela pupila dilatada, meio que franzindo a testa, assustado. Não, você vai colocar um semblante mais arejado, passando as informações, dizendo que está no poder das suas informações. Então, pensa em relação ao medo. O medo de falar em público, ele é e pode ser administrado, ou seja, controlado a partir do momento que você conhece mais sobre as ferramentas do poder da comunicação. Maravilha? Então vamos lá. Que é chamado de glossofobia, como a nossa professora já falou. Quando a gente pensa em medo de falar em público, é glossofobia. E lógico, esse é um dos medos que está aí no ranking. Só perde para o medo de morrer. Tem pessoas que preferem morrer, mas não querem falar em público, tá bom? Mas vamos lá. E quando você pensa em medo, eu quero te dizer o seguinte: o primeiro passo é conhecer o assunto. Lógico, é a base para receber qualquer convite para poder falar, é conhecer o assunto. Só que só conhecer o assunto não vai dar uma apresentação 100%, tá? Então, essa é a primeira lenda que nós queremos eliminar aqui nessa aula. É que, não, Robson, eu conheço o assunto, então eu vou dar um show na minha apresentação. Não, isso é um engano. Apenas conhecer o assunto não faz com que você avance 100% na sua apresentação. Porque é necessário você entender o seguinte: você tem que organizar as suas ideias. O que é que você vai falar na introdução? Você vai cumprimentar as pessoas, você vai apertar a mão, por exemplo, do entrevistador, olhando nos olhos dele, você vai sentar no momento que ele convidar você para sentar. E se você vai participar de uma dinâmica, o que é que você vai falar? Olá, amigas e amigos que estão aqui participando dessa dinâmica, o meu nome é Robson do Monte, eu quero dizer as minhas qualificações. Então, existe uma introdução. Então, é preciso você organizar suas ideias em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensando também
em autoconhecimento. Por isso é importante você conhecer as suas ações. É necessário que você possa realizar um vídeo antes de entrar em cena. E esse vídeo a gente vai falar um pouco mais à frente, né, de como você vai realizar um vídeo de 30 segundos para poder se vender mais no Peixe 30, para participar de uma entrevista de emprego. A gente vai falar, fica aí no finalzinho que a gente vai dar essa dica plus para vocês, tá? E praticar sempre. Você tem que praticar. Eu falo sempre, Igor e Arthur, para os meus alunos de curso de oratória. Não adianta participar de um curso top das galáxias, pegar o certificado bonito e guardar na gaveta. Não. Você tem que se lançar nessa atividade de falar em público. É necessário que você busque oportunidades para poder se lançar nessa prática, porque só a prática vai te levar ao nível de naturalidade desejado. Robson, o que é isso? O nível de naturalidade desejável. É você se sentir bem no momento que está falando em público e controlando mais aquele nervosismo que antes lhe paralisava. E quando você vai praticando e aplicando as ferramentas, você vai saindo de um modo mais engessado e vai ficando mais natural esse bate-papo. Então, praticar sempre para poder administrar ou controlar esse medo de falar em público, tá bom? Bem, e aí chegamos no nosso tema principal, né? No eixo principal do nosso bate-papo aqui. O que é comunicação? Eu queria que você até digitasse aí agora no chat. Quando você pensa em comunicação, o que é que vem na tua cabeça agora? Vamos lá, vou dar aqui 10 segundos para você. Vai digitando aí. Coloca teu nome e digita. Quando eu penso em comunicação, o que é que vem na tua cabeça agora, nesse exato momento? Comunicação é... Robson, eu acho que comunicação é 2 pontos. Coloca aí. Tem alguma informação já chegando? Tem algum texto? Tá chegando. Tá chegando aí? Tem um delay na live. Tem um delay. De alguns segundos, entendeu? Então, quando você pensa em comunicação, o que é comunicação para mim? O que é comunicação para você? O Adriano falou aqui, a arte de falar bem. Maravilha. A arte de falar bem. É isso aí. Comunicação. Então, vamos lá. Comunicação, um termo técnico, vem do latim comunicare, que quer dizer tornar comum, compartilhar, trocar opiniões. Quando eu penso nessa expressão comunicação, eu penso em tornar comum. Ou seja, você que está nos acompanhando aí, conhece o assunto. Maravilha. Se não conhece, não deveria nem estar ali para poder falar. Então, é a base de tudo. Você conhece o assunto. Excelente. Foi convidado para poder apresentar um trabalho, um seminário, ou tem que apresentar para poder ganhar a pontuação, ou foi convidada para uma palestra. Então, a base é conhecer o assunto. Mas aí você vai tornar comum. E para que você possa entender ou perceber a reação do seu público, entendendo que eles estão compreendendo a sua ideia, você tem que tornar comum usando o potencial da sua voz e a sua expressão não verbal. Porque as pessoas aprendem de uma forma com o auditivo, visual e sinestésico. Nós temos ali um público heterogêneo, diversificado. E as pessoas ali aprendem de forma auditiva, ou seja, ouvindo as suas informações, já está aprendendo. Tem uma parte do público que é muito visual, então por isso que ele quer ver a sua gesticulação, a expressão não verbal, a tua postura, caminhar um pouco durante a palestra, ou se é um seminário, olhar para o público e ter esse contato visual. Tá? E o sinestésico é isso, ele quer a visualização, mas com mais energia, com interação. Tá? Chega aqui comigo. Olha aqui, vou te falar agora de uma dica importantíssima sobre o poder da comunicação. Então, eu alertei agora para o sinestésico, e gosta dessa interação maior. Então, pensa nisso. Ó. Comunicação vem do comunicare. Tornar comum, fazer, saber. Mais alguma coisa aí? Tem aqui a Andressa, ela falou assim, comunicação é a forma de expressar as minhas ideias de forma clara. A Bruna Gouveia falou, comunicação é a forma de interagir com outras pessoas de forma que seja claro e objetivo, de forma simples, mas que aquela pessoa entenda. A Miriam também falou, comunicação é quando eu falo e você entende com clareza o que eu disse. Esdras, expressar de forma, se expressasse de forma a alcançar o objetivo através da comunicação. Maravilha, excelente. Muito bom a participação aí dos alunos e alunas. Isso aí. Mas olha só, já que você entendeu bem o que é comunicação, eu vou falar para ti justamente aquela base inicial.
só que com um slide mais bonito. Coloca aí, por favor, diretor. Olha só dá show quem alinha conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. E eu coloquei de propósito essa expressão, só dá show, porque aí você vai pensar, o show não é para você mesmo. Quando eu penso em poder da comunicação, e eu estou diante de uma plateia, de um público, seja de 5 pessoas, 200 pessoas ou 1.000 pessoas naquele grande auditório, você tem que pensar o seguinte, eu preciso conhecer as características do meu público. Primeiro passo, receber o convite, vai participar de uma entrevista de emprego, conheça as características do seu público. Robson, e quem é o meu público? É justamente aquela empresa que você vai participar. É justamente aquele convite ou aquele seminário que você vai apresentar. Você tem que conhecer quem é o seu público. Perguntando a questão da idade do público, o conhecimento prévio sobre o assunto ou não. Se o público realmente está mais acessível para receber as suas ideias, o nível de escolaridade, para que você possa usar justamente o seu conhecimento de uma forma favorável. Porque o show não é para você, o show é para o seu público. Então, por isso, você tem que conhecer as características do seu público para poder falar na mesma linguagem daquela plateia. Não adianta eu falar com uma linguagem muito rebuscada e o público só balançando a cabeça, mas, na verdade, não está compreendendo nada. Não está tornando comum. Tá bom? Então, comunicação é tornar comum. Eu sei de algo, só que eu não preciso falar de forma muito rebuscada, ou, se é um público que já conhece o assunto, lógico, eu vou subir um pouco mais o nível para que a gente possa bater um papo de uma forma que tenha linguagem técnica, por exemplo, tá? Mas pensa nesse slide, tira aí um print, uma foto, grava bem, porque você vai estruturar qualquer curso de oratória, Igor e Arthur, qualquer curso de oratória, não só do Brasil, mas do mundo, você vai pensar nesse slide, que é alinhar o conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. Mas eu estou lendo aqui a expressão facial dos meus amigos, Igor e Arthur, e eu sei que eles querem colaborar também conosco nessas informações. Pensando nesse slide aí, vamos lá, vamos abrir mais esse bate-papo aí. Se quiser abrir a tela para focar os três, olha aí, já abriu. Maravilha. E teve um ponto que o senhor falou muito importante da comunicação, de conhecer o público e de conhecer a empresa, porque eu gosto de trazer isso muito para o núcleo. Nós atendemos muitos alunos que estão tentando se introduzir no mercado de trabalho e às vezes o candidato se candidata para uma vaga e não conhece a empresa e muito menos a vaga que ele está se candidatando. Verdade. Então, é muito importante que ele tenha essa noção, quais as funções que você vai fazer para essa vaga. Você tem essa ciência, se o recrutador lhe perguntar, você vai estar preparado para responder essas perguntas. Top então de você linha. tem que estar alinhado e ter esse conhecimento desse conteúdo que da empresa, principalmente os alunos que participam aqui dos cursos de férias, das consultorias do núcleo, tá bom? Então, você que está querendo entrar no mercado de trabalho, fica atento às dicas. Passou rápido, mas eu peguei esse ponto que o senhor falou. Tá Maravilha. Bom? Especialmente na hora de se candidatar. O aluno, ou o candidato, né? Muitas vezes ele está no afã de querer conquistar aquela vaga e ele não percebe se aquela vaga está alinhada com o que realmente ele tem a contribuir naquela instituição. Verdade. Né? E aí ele só vai incluindo, se cadastrando, e ele não percebe que muitas daquelas vagas, no primeiro momento da entrevista, ele já vai ser descartado porque ele realmente não tem perfil, porque ele não leu o descritivo lá das atribuições, do que a empresa pretende, daquilo que ele pode ter ou não a contribuir. Então, o aluno ele fazer essa avaliação vai permitir que ele tenha energia e tempo para se dedicar às vagas em que ele realmente vai ter chances reais, né, de obter aprovação. Né? Excelente. Muito bom. Quando eu falo em comunicação, não é apenas em uma palestra, gente. Eu já ministrei algumas mentorias, por exemplo, para vendedores de veículo. O vendedor de carro, o vendedor de veículo, quando vai receber o cliente ali naquela loja, o fato dele apertar a mão daquele cliente, junto, por exemplo, da esposa dele, olhar nos olhos e dizer, seja bem-vindo, senhor, seja bem-vinda, vamos lá, vamos sentar aqui para a gente possa bater um papo, eu quero entender realmente a necessidade de vocês, quer uma aguinha, um cafezinho, que a gente possa ficar bem à vontade. O meu desejo como consultor em vendas de veículo é trazer uma ótima oportunidade para que a gente possa fechar o negócio, porque eu sei que vocês, saindo daqui satisfeitos, irão indicar parentes, amigos, e aí a gente vai fazer
uma boa venda, eu garanto isso para você. Olha, sou agora um vendedor aqui de veículo. Então, eu estou usando aqui o poder da comunicação para bater a minha meta, porque o que o consultor de veículos quer é vender carro, sim ou não? Então, Exatamente. pensa bem o que é que você quer, qual é o objetivo, tá? A comunicação, Arthur e Igor, ela tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Então, eu tenho que pensar na roupa que eu vou vestir, eu tenho que pensar justamente o que eu vou falar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, e eu tenho que pensar isso. Eu tenho que alinhar o meu conteúdo, corpo e voz. Porque imagina, se você não sabe alinhar a sua voz. Você vai falar em uma entrevista ou você vai se apresentar numa dinâmica e você vai usar a voz monótona. Como seria isso? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Robson, estou aqui para poder falar das minhas. Vou falar tudo o que eu já sei, que eu já aprendi até hoje. Quero que vocês prestem bastante atenção. Então, ou seja, onde é que está a emoção dessa voz? Uhum. É uma voz monótona. Tipo lá do Google, né? O GPS, quando você pergunta o caminho. Tá bom? Então, pensa nesse slide que você possa avançar. E aí, o domínio do conteúdo, eu trago aí o gatinho só para poder reforçar mais ainda, tá? Que é a base para que você possa avançar. Falando sobre o potencial da voz, você que está nos acompanhando aí. Quando eu penso em voz, como um dos componentes lá para poder dar show, eu tenho que pensar o seguinte: a minha voz vai passar aquela emoção. A minha voz vai fazer com que eu destaque mais as informações. Porque eu posso falar assim: olá, seja bem-vindo para o poder da comunicação. Seja bem-vindo nessa palestra que vamos falar sobre o poder da comunicação. Eu posso dar uma entonação mais diferente. Olá, minha amiga e meu amigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje nós vamos falar sobre o poder da comunicação. Então, eu usei agora a entonação, a voz, passando mais emoção para que você possa criar essa conexão comigo, tá bom? E aí, eu quero que você escreva aí em casa agora. Quando eu penso em voz, se alguém pergunta para mim, Robson, eu tenho que usar bem a minha voz para poder se comunicar, para poder me comunicar bem, eu vou falar, Arthur, e você deve usar bem a voz. Uhum. Aí, por isso que eu coloquei ali, ó, DVVE. Deve. E cada uma dessas letras aí tem um significado para usar bem a voz. Você deve pensar nisso aí, DVVE. É como se fosse um acrônimo. Estou dando um sinal de que essa expressão significa deve, para você decorar melhor sobre o potencial da voz. Primeiro, o D significa dicção. Então, o D significa dicção. É necessário você treinar um pouco mais para poder abrir a boca. Abrir a boca é articular mais para que as pessoas possam compreender as suas informações. Reforçar bem a questão das vogais, das letras. E abrir a boca faz com que o povo consiga entender o potencial do que está saindo da sua boca. Se você ficar falando assim um pouco tempo, fechando a boca, não fala sobre poder da comunicação, o pessoal está pensando que está com falha agora, né? A live. Mas não, é porque eu estou falando um pouco com os dentes fechados ou trincados, porque, lógico, você está um pouco nervoso ou nervosa, mas pensa, para que a pessoa possa compreender e eu possa tornar comum a minha comunicação, o que eu sei, eu tenho que abrir a boca. Então, articular mais. Então, D, dicção. Aí vem aí o primeiro V. O V de velocidade. Velocidade. Principalmente quando você está ministrando uma aula online, porque às vezes tem aquele pico, né, do delay da internet. Então, a velocidade. Se você falar muito rápido durante a sua apresentação, as pessoas não vão compreender muito bem o que você quer falar sobre o poder da comunicação. Então, a velocidade vai fazer com que você faça também aquela interação da entonação, da emoção, de chamar a atenção do público para o que você quer falar. Primeiro V, velocidade. Segundo V, nós temos aí como volume. Qual o volume que você está dando realmente nas suas informações? Você vai falar em uma palestra, você tem um potencial de um microfone, então o microfone vai potencializar a sua voz. Se você está falando para uma turma de apenas 5 pessoas, não precisa gritar muito, porque isso vai agredir também a audição dos seus ouvintes. Então, vai dosando essa questão aí do volume. E o E é de entonação, que a gente já falou até agora. É de dar ênfase em algumas palavras, a entonação melhor, fortalecendo
a sua expressão. Então, se você quer usar bem a sua voz, você tem que pensar em deve, D-V-V-E. Dicção, velocidade, volume e entonação. Temos aí alguma pergunta? Temos, na verdade, um elogio do Arthur Barros. Na verdade, RestauraCast. Arthur Barros tem uma excelente comunicação. Ele é um excelente exemplo. O Grupo C Educacional ganhou muito com esse profissional honroso. Parabéns. Maravilha. Nossa, É suspeito, é suspeito. Minha namorada aí. Logo Coisa imaginei. Mas dúvidas aqui sobre o conteúdo, só o pessoal mesmo... Obrigado, meu amor. Obrigado pelo elogio. Mesmo assim, a gente tem que reconhecer e valorizar, é verdade. Dicção, velocidade, volume, o pessoal batendo palmas, Maravilha. dando os parabéns aqui pelo Pelo bate-papo. bate-papo. Coisa Mas boa. tem dúvidas. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat que eu vou selecionando as perguntas, tá certo? É isso aí. E aí, a gente vai avançar. Vamos falar, então, sobre o poder da comunicação não verbal? Porque quando eu falo de poder da comunicação não verbal, é pensar justamente naquele slide anterior. Só vai dar show quem alinha conteúdo, corpo e voz. Já falamos sobre voz e vamos falar agora sobre corpo. O corpo, Igor e Arthur, é pensar em toda a sua expressão não verbal. Por exemplo, se essa gravação nós estivéssemos em pé e tivesse um quadro aberto, pegando lá a ponta do meu pé até a cabeça, então eu tinha que pensar também em quais os movimentos que eu tenho que fazer com as minhas pernas. Porque às vezes quando você está nervoso ou nervosa, você fica fazendo movimento com os pés. São movimentos involuntários da queima da adrenalina. Logo nos primeiros 3 minutos é aquele nervosismo maior. Então, tem pessoas que vai falar, principalmente quando está em pé e fica indo para frente, para trás, balançando ou fazendo um movimento com os ombros, e isso chama a atenção também da sua plateia. Então, quando eu falo de corpo, é expressão facial, tá? Não falo de coisas tristes com semblante alegre. Por exemplo, né? a jovem recebeu informações, a jovem aprendiz recebe uma informação do gerente do banco. Olha, atenda os seus clientes sempre sorrindo. Essa foi a informação que ela pegou do gerente. Atenda os seus clientes no banco sempre sorrindo. Mas ela não entendeu muito bem. De repente vai lá e chega ao cliente e está com um cheque especial todo no vermelho. Mais de 20 mil reais no vermelho. Ela, senhor, tem uma coisa para poder lhe falar, senhor. Cheque especial está no vermelho. Porque ela entendeu que era para falar, sempre sorrindo. Mas não. É uma notícia triste, sim ou não? Para mim seria. Com certeza. Então, não dê uma notícia que seja triste com semblante alegre. E nem fale de uma coisa alegre com um semblante triste. Por exemplo, chegar aqui para vocês, olá alunos, tudo bem? Uma alegria enorme, viu? Estar participando aqui desse grande evento na Go Cursos. Onde é que está essa alegria? Entende? Então, expressão não verbal é pensar em todo o seu corpo, na gesticulação. Quando eu falo de expressão não verbal, também é falar sobre gesticulação. As mãos também falam na comunicação. Então, por exemplo, se eu quero destacar aqui o seguinte, hoje nós estamos avançando muito forte falando sobre o poder da comunicação. Ou se eu quero dar uma ênfase diferente, vou falar a mesma frase com uma nova ênfase na minha gesticulação. Olá, então, nesse evento aqui hoje, de forma online, nós estamos avançando muito forte com o poder da comunicação. Então, dei ênfase agora em avançar. Só que essas mãos, para poder falar, tem que ter sincronia. E na frase você vai destacar 1 ou 2 pontos para poder ter uma sincronia com o que você está falando. Olha aí. Você vai destacar 1 ou 2 pontos. Estou falando e já estou falando aqui com as mãos, para vocês entenderem. É necessário uma técnica, é necessário aprender mais. Tá? No curso completo que nós temos lá na plataforma da Go Cursos, eu tenho mais de 2 horas falando só sobre o poder da gesticulação e palavras para que você possa treinar essa sua gesticulação. Maravilha? Robson, tem uma coisa que Pois eu não. achei interessante, que eu acho que vale a pena mencionar, né? Que trazendo algo que você falou no começo para isso que você falou agora. Sim. Né? Quando você falou da MCUD, e eu já conheço, né? Quem já teve a oportunidade de passar por alguns TEDs já deve ter visto, né? O TED muito famoso dela, né? Que é a respeito da postura, de como a gente... corporal. Isso, da linguagem corporal, exatamente. Isso. De como a postura da gente afeta, né, a forma como a gente está se sentindo, né, que é o tema, inclusive, daquele livro.
Mas você falou a respeito de como a forma como a gente se comporta, de Isso. certa maneira, faz uma configuração na mente das pessoas, do nosso público, Uhum. logo nos primeiros instantes. Isso. E eles são justamente os mais desafiadores, porque é exatamente isso que você acabou de falar, é o momento em que você está com o pico de adrenalina. Isso. Então é um grande desafio a pessoa se treinar para administrar esse momento em que ela vai estar sob forte emoção, Isso. que é justamente o momento em que o público está formando a percepção sobre você. E Isso. quais são suas sugestões, orientações e dicas para lidar com esse momento aí? Maravilha. Primeiro, se capacitar. Você está participando hoje aqui desse grande bate-papo de férias, mas aí você vai buscar mais informações sobre isso, sobre o poder da comunicação. Assista vídeos no YouTube, busque mentorias presenciais, online, para que a gente possa avançar mais. E, segundo ponto, praticar. Praticar. É necessário que você faça algo que a gente fala no mundo do coaching, de criar uma ponte para o futuro. Por exemplo, você vai simular a abertura do seu evento. E você vai gravar um vídeo ali de 2 minutinhos. Então, o que é que você vai usar na introdução? Então, se ninguém está lhe apoiando, você deixa lá o celular apoiado em algum livro, no sofá, dá o REC, corre e vai filmar o corpo inteiro. E você vai simular como se estivesse abrindo aquela palestra. Olá, senhoras e senhores, nós estamos aqui no Grupo C Educacional para poder realizar essa palestra. Eu me chamo Robson Monte, tal, e deixa lá gravando. Essa simulação, Arthur, é muito boa para que no dia D você tente fazer justamente criar essa ponte, uma ponte para o futuro. E isso o teu cérebro vai aceitando também como verdade. É como você quer se projetar no dia. E lógico, se você puder treinar com outras pessoas dando uma dica, ou então dando um feedback positivo ou negativo, ou construtivo, como queira chamar, vai ser importante também para isso. Porque realmente os primeiros 3 minutos é o desafio total. Saiba que você vai estar com medo, mas você não pode perder para o medo. Ansioso, você não vai correr, você vai estar ansioso, adrenalina, cortisol, mas aí você, primeiro ponto, tenta regular a tua expressão facial. Porque é o primeiro ponto que as pessoas percebem que você está com medo, é quando você está com um semblante um pouco assustado. Dilatação da pupila, que é causada pelo medo. Dilatação da pupila, franzindo a testa, procurando informações no teto. Deixa eu ver o que eu tenho para falar, né? Aí começam os vícios de linguagem, então treinamento é importante. E foi como o senhor disse no início, que não tem como perder totalmente o medo. Então, a gente administra essa ansiedade. Isso. Um detalhe importante que é o seguinte, algumas ansiedades são até boas. Sim. Aí, às vezes, a gente tá para viajar, já fica ansioso, poxa, não vejo a hora de chegar. E aí, você, administrando essa ansiedade, pode não pesar tanto na hora de uma apresentação, na hora de você se comunicar com um recrutador. Isso. Então, é muito importante você saber administrar essa sua ansiedade para não transparecer tanto na hora que você estiver se comunicando, tá bom? É isso aí. Muito bom. Podemos avançar? A Jaqueline tem uma pergunta, professor. Vamos lá. Como melhorar a dicção? Maravilha. Tem uma dica muito boa que cantores utilizam antes de entrar em cena. A fruta mais conhecida que os cantores utilizam é a maçã. A maçã ela é uma fruta dura, ela solta uma substância boa também que vai ajudar a limpar essa questão das cordas vocais. E aí você vai mastigando essa maçã como uma fruta dura 30 minutos antes de entrar em cena, para poder já ir ajudando essa questão da boca, da movimentação. Porque fica um pouco travado, né? Você está com medo, trava realmente essa parte da face. Um ponto também importante é alguns exercícios. Como o exercício mais simples que eu ensino em sala de aula ou online é o besourinho, né? Besourinho antes de entrar em cena. Eu fiz isso agora no carro, quando eu vim. Isso vai soltando um pouco essa parte da articulação, da boca. Tá? Então, você, quando vai ficando mais craque, você vai besourinho com som. Isso vai soltando um pouco a questão da dicção. Que dica. É bom, é importante. Tem outras dicas importantes também. Você pode olhar lá no meu canal do YouTube. Anota aí. Mundo da Oratória. É um canal do YouTube aí top de linha para você visitar
Depois desse nosso bate-papo, não vai agora, não. Tem um treinamento aqui, viu, Igor? Tem alguma pergunta mais aí? Deixa eu verificar aqui. O senhor já respondeu que foi como faço para controlar o nervosismo e a ansiedade, né? Que o Isso. Arthur Foi muito falou. bom essa pergunta. Na hora que ele mandou, o Arthur falou a pergunta. Foi top de linha essa pergunta. Parabéns aí. Pode seguir, professor. Então lá, vamos seguir. pode Vamos seguir. treinar aqui. Já que a gente está falando sobre gestos, eu vou soltar aqui uns gestos ou algumas palavras para que você possa treinar aí como falar também ou como dar ação em sua gesticulação, tá bom? O que é que vai acontecer? Tem algumas palavras que irão surgir aqui na tela. E a primeira palavra é juntos. Pensa numa frase e, de repente, tenta demonstrar na tua mão, na tua gesticulação, o que seria demonstrar para o público juntos. Essa expressão juntos. Olá, gente, nós estamos juntos nessa caminhada. Como é que seria juntos para você? Nós estamos juntos nessa caminhada. Então, é tentar colocar justamente um ato de símbolo ou sincronização, só que agora falando com as mãos. Todos nós estamos juntos nessa caminhada. Então, se você quer simbolizar juntos, creio que seria esse tipo de gesticulação. Isso é para poder deixar marcado aquela ideia na cabeça da sua audiência, tá bom? Outra palavra aqui, ó, separado. Como é que seria separado? Meus amigos estão aqui no estúdio, eles estão querendo fazer também, ó. O pessoal da câmera ali fazendo também, que seria separado. Então, olha, nós vamos separar. Não é isso? Nós vamos separar o grupo A e o grupo B. Então, vamos separar dois grupos. Então, separar no Brasil, se você faz esse gesto no Brasil, você vai entender que, olha, nós vamos separar agora os dois grupos. Grupo A fica desse lado, grupo B deste lado. Então, imagina aí O que você não daria era para a pessoa falar que nós estamos juntos. Isso. Né? Imagina, se você falar, nós estamos juntos nessa caminhada. E como assim juntos nessa caminhada? É porque, Igor e Arthur, existe algo muito impactante na ficha de avaliação lá no curso online, na plataforma do Google Cursos, tem uma ficha de avaliação de desempenho para o aluno entender 25 tópicos do mundo da oratória. E um deles é gesticulação mecanizada. Você já viu alguns políticos falando e ficam falando sempre desse formato? Olha, vamos apresentar aqui os nossos projetos e tal, e papapá. Isso aqui é uma gesticulação mecanizada. Robson, ele está gesticulando? Sim. Mas é algo... Mas não tem nenhuma conexão Não com tem o que nenhuma ele fala. conexão. É algo mecanizado. Então, eu coloco lá na tua fichinha. Gesticulação mecanizada. Você precisa melhorar. Ele sabe que tem que se gesticular, porém não tem um domínio e... Isso. Não tem sincronia, não Uhum. tem um simbolismo com o que você está falando. Tá bom? Outra palavra aqui, equilibrado. Como é que seria algo equilibrado? Como é que está aí as finanças? Estão equilibradas ou não? Você está tentando melhorar, não é isso? Então, algo que está equilibrado. Ou como uma balança, algo que está equilibrado ou equilibrado. Tenta pensar em outras palavras que você possa aí dar um show. Vamos lá? Mas aqui, forte. Eu já fiz algumas vezes aqui, né? Nós estamos avançando muito forte nessa caminhada. Então, seria uma outra expressão. Amor. Já estou vendo aí que alguém fez o coraçãozinho, né? Então, se for uma palestra, um bate-papo mais descontraído, você pode fazer o amor. Mas se for algo mais formal, uma coisa mais clássica, assim, olha, nós estamos aqui para poder abraçar essa causa com muito amor. Muito amor. Em tempos de dorama, né? Agora o amor é assim. Isso aí. É verdade. Como eu já estou aí no 14º episódio, também no dorama, sou um dorameiro, então o amor, o pessoal já conhece. E cortar os gastos. Nós vamos cortar os gastos, né? Cortar os gastos para que tudo possa fluir bem na nossa empresa. Tá bom? E aí, o último grupo de palavras, vamos lá para avançar. A gente já fez isso aqui, não foi? Estamos avançando, Já. não é isso? Avançando sempre nesse poder da comunicação, com o poder da comunicação. Hoje, então, no dia de hoje, eu tenho convicção de que você está avançando de forma muito forte, conhecendo cada vez mais o poder da comunicação, compreendendo que a comunicação vai fazer com que você possa avançar em sua carreira. Entende? Estamos juntos nessa É caminhada. isso aí. E crescer, nós estamos crescendo, muito bom, crescendo em conhecimento. Crescendo em conhecimento. Então, nós estamos crescendo. Cuidado para não passar a mão na frente do rosto. A sua tela de projeção tem que ficar livre. Tá? As pessoas precisam entender
a questão da dicção, leitura labial e a expressão facial tem que ficar livre. Então, posso crescer para cá, crescer para esse lado, mas nunca em frente do rosto. Maravilha? E é isso aí. Os 6 pilares da comunicação, para que você possa ter uma comunicação poderosa. Deixa eu voltar aqui para explicar para você. Nós estamos chegando no final, não é isso? Isso Mas aí. os 6 pilares da comunicação para que você possa entender bem. Olha só, anota aí, pega o caderno, que é essa dica final. Nós temos aqui o pilar 01, que é você, coloca aí. Pilar 01, aí você coloca eu ou você. O pilar 02 é o RP, anota aí no caderno, RP, respeitável público. Para que você possa interagir bem com o seu RP, que é o respeitável público, você vai usar os 3 componentes da influência humana. Quais são eles? Nós já falamos aí na aula. Conteúdo, corpo e voz. Então, até agora, nós temos 5 pilares. Uhum. Você, o RP, que é o respeitável público. Para tornar comum a minha comunicação, eu vou usar os 3 pilares, que é conteúdo, corpo e voz. Tá? Nós já temos 5 pilares da comunicação. E o 6º pilar é o feedback. Ou seja, é esse retorno. Aqui no online eu não estou conseguindo enxergar o teu retorno, mas no presencial eu consigo enxergar o retorno, ou seja, visualizar o público para entender se eles estão compreendendo as minhas ideias. Então, a expressão não verbal do público também é importante. Por isso que eu estou aqui falando e às vezes eu estou interagindo aqui, olhando para os meus amigos, Arthur, Igor, para entender também que eles estão compreendendo a minha ideia. Então, esses são os 6 pilares da comunicação. E a última dica foi o vídeo, né? O vídeo de 30 segundos. Isso, o vídeo. Pra poder fazer o vídeo de Inclusive, 30 segundos. até já me foi questionado, professor, e como eu sou um profissional, vou questionar para o senhor. Sim. Seria interessante você treinar na frente de um espelho? Eita, essa pergunta é muito frequente nos cursos de oratória. Olha só, elimina totalmente essa lenda. Elimina totalmente essa dica. Treinar no espelho não é mais para você. Isso não serve mais para a tua carreira. Por quê? Porque o espelho não fala. Agora, uma filmagem bem feita, ou uma filmagem com alguém apoiando, ou até mesmo colocando lá no apoio, você correndo lá e fazendo esse vídeo várias vezes, aí sim, a filmagem fala. Uma filmagem de 1 minuto, uma filmagem de 2 minutos, até você ir enxugando para poder se enquadrar no vídeo de 30 segundos. Tá? Então, treina esse vídeo para que você possa entender como é que está a tua expressão facial, a tua gesticulação, a tua postura. Se você vai fazer um vídeo sentado, então coloca uma postura um pouco mais elegante, joga os ombros para a retaguarda, coloca, então, apoiada a tua mão em cima lá da bancada de uma mesa, coloca lá, então, o celular e olha para o celular com envolvimento, como se você estivesse olhando para a lente do seu smartphone, olhando para os olhos das pessoas. Então, olá, meu nome é Robson do Monte, eu quero dizer para você que tenho uma pós-graduação em docência de ensino superior. Hoje eu já atuo há mais de 12 anos como consultor em oratória, retórica e estratégia de comunicação, e eu quero aqui me candidatar para a vaga como um professor de comunicação do grupo C educacional. Já fiz aqui minha propaganda. Perfeito, né? Perfeito. E de primeira... Já vendeu o peixe em 30 segundos, E olha de aí. primeira, agora vale salientar que tem muitos vídeos dentro do Peixe 30 e Sim. muitas vezes as pessoas gravam e não regravam. E enviam de primeira. E às vezes são muitos erros Entendi. grotescos, como gravando numa parada de ônibus, gravando com um cachorro latindo do fundo. E um recrutador vai lhe ver, vai ver o seu vídeo, vai assistir, e você grava um vídeo de qualquer jeito e encaminha para a plataforma. Muito bom, Igor. Então, isso foi perfeito isso aí, porque os alunos já têm o professor como exemplo de como fazer uma apresentação para o Peixe 30, tá bom, pessoal? E muito importante, preencham todas as informações que o Arthur disse no início, porque o recrutador ele consegue visualizar tudo que vocês fizerem dentro da plataforma. E, além disso, existe uma inteligência artificial por trás do Peixe 30, que ele mostra a porcentagem de, como eu posso falar, do quanto você se adequa à vaga. Então, além do recrutador analisar todos os conteúdos, a inteligência artificial ela fala, esse candidato aqui é tantos por cento aceito, compatível isso com a vaga. Tá Excelente. Bom? Muito bom. Então, aqui tá, pessoal, as nossas redes sociais, a minha, a do Arthur, professor Robson, tá bom? Nos sigam lá. Tá o WhatsApp do setor, tá bom? Quem ainda não assinou a ata, não conseguiu achar a ata aqui,
entre em contato conosco pelo WhatsApp, 3412-6237. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente lá. Se quiser material também, pode mandar mensagem, tá certo? Esse número é o WhatsApp, tá bom? Não atendemos ligação, mas atendemos pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Tem a promoção, né? Isso. Do curso completo. Aqui em cima, na tela, no canto superior direito, tem um QR Code para o curso do professor Robson, tá bom? Então, se você ficou interessado, achou muito interessante, gostou da palestra Deixa dele... ele fazer o pitch dele em 30 isso aí. segundos. Fala aí, professor. Manda aí, professor O que é Robson. que tem nesse seu curso? Cara, são 16 horas aulas de uma imersão assim completa. Eu pensei justamente em trazer uma plataforma que pudesse ter essa questão do processo de ensino-aprendizagem. Por isso que eu procurei a Go Cursos, que é interligada a todo o grupo C educacional, tá? Para entender, porque existem várias plataformas de cursos online que vendem curso de oratória, mas eu procurei a melhor plataforma que entendesse justamente de processo de ensino-aprendizagem e já forma alunos em grandes faculdades, em grandes universidades. Por isso que a gente fechou essa parceria com a Go Cursos. Aí você vai ter algo de especial, mas apenas 50 participantes. Você que está agora nessa nossa live, nesse nosso bate-papo, se você entrar lá na plataforma da Go Cursos e procurar por Código da Comunicação, Código da Comunicação, com Robson do Monte, e você vai lá colocar o seu cupom especial, Código 30, digita lá em letra maiúscula, Código 30, você vai ter 30% de desconto, mas são apenas para 50 vagas. Código 30 sem acento, não é isso? Código 30 sem Isso aí, acento. já leu o QR Code aqui em cima, no Apenas canto 50 superior. participantes. Já E está autorizado. corre, que só tem 50 códigos, tá certo, pessoal? Firme e forte. Isso aí. Muito bom, professor. Gostei muito, viu? Eu nunca tinha parado para pensar a respeito dessa questão do alinhamento entre o gesto e a fala, né? Como o senhor propôs, por mais que eu já trabalhe com a comunicação há muito tempo, né? Fazer isso muito mais intuitivamente do que refletidamente. Então foi muito legal a sua contribuição nisso aí e nas demais áreas aí que foram abordadas aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo que você ficou aí. Muito bom. Professor, obrigado pela participação, tá certo? Vamos encerrar por aqui hoje. Pessoal, próxima semana teremos mais um convidado especial diretamente de São Paulo, tá bom? Então não percam o nosso próximo episódio do curso de férias com o Núcleo de Trabalhabilidade, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e obrigado pela participação de vocês, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.